E aí, tá tudo certo? Você também sente que você desperdiça muito seu tempo? Ou então que a vida tá passando e você não tá aproveitando como deveria? Ou ainda que você tá muito velho para tirar aquele seu sonho antigo da gaveta? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te contar 7 estratégias para melhorar a sua gestão do tempo e aumentar a sua qualidade de vida. Eu sou Álvaro Diogo e esse é o canal Tá Tudo Certo. Vem comigo! E se você quiser aprender a multiplicar o seu tempo, então fica comigo até o final, que as 2 últimas dicas vão te ajudar não só a gastar o seu tempo melhor, como também a multiplicar o tempo que você tem. A gente está vivendo um tempo de aprender muito. E se a gente tende a gastar a nossa vida do mesmo jeito que a gente gasta cada um dos nossos dias, é muito importante que a gente pare agora mesmo de perder tempo. Essa história de dar tempo ao tempo nem sempre é uma opção viável na prática. E a primeira dica para não desperdiçar mais um segundo é: não gaste mais tempo planejando que executando. Eu sei bem como organização pessoal é importante, eu também só funciono se a minha vida estiver bem organizada, mas a ideia da organização é justamente te fazer ganhar tempo, e para isso você precisa sair do planejamento e ir para a ação. Se você é daquelas pessoas que acham que as suas tarefas ocupam todo o tempo que você tem e que não sobra nenhum tempo para suas atividades pessoais, para o seu lazer, para sua família, então a segunda dica é especialmente para você. Decida ativamente o que você vai colocar no seu tempo. A gente tem o poder de preencher os nossos dias com aquilo que merece estar lá. E isso só vai acontecer quando a gente estabelecer melhor as nossas prioridades. Aquilo que hoje você está deixando de fazer por falta de tempo, na verdade você está deixando de fazer por pura falta de vontade. Hoje, como é que você está identificando as suas prioridades? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Manter o foco e a disciplina é fundamental para quem não quer perder tempo também. A terceira dica ela tem bastante a ver com isso. Não tolere mais interrupções. Nesse tempo de pandemia, com home office comendo solto, muita gente está tendo que conviver com os familiares ali durante o horário de trabalho. E isso pode atrapalhar bastante. Se você tem aquela pessoa na sua casa que fica te interrompendo o tempo inteiro para falar de coisas banais, chegou o momento de ter aquela conversinha com ela. Você precisa estabelecer os horários que você vai estar disponível e se dedicar às suas prioridades no tempo que é delas. E isso vai aumentar muito a sua produtividade. E quando eu falo de interrupções, eu também estou falando daquela olhadinha nas redes sociais fora de hora, naquela checada de e-mail, desativa as notificações e tira as interrupções do seu caminho. Eu não sei se você já fez essa conta, mas a sua semana tem 128 horas. E eu aposto que você está jogando algumas dessas horas fora. Então a quarta dica é justamente essa: para de jogar seu tempo fora. Percebe em que momentos do seu dia você está fazendo alguma coisa que definitivamente não é uma prioridade para você, mas que está ali roubando o tempo das suas prioridades. E eu não estou falando só de coisas profissionais não, tá? Suas prioridades também podem ser a sua família, o seu lazer. Aqui eu tô falando daquele tempo perdido mesmo, daquelas horas que quando passam você tem a sensação de que não fez nada. E normalmente essa sensação ela tem ali um pezinho na realidade. A quinta dica é uma das mais importantes. Aprenda a eliminar as tarefas corretas. Toda tarefa que você pode eliminar sem que isso te cause nenhum prejuízo, você não vai perder nenhum prazo, não vai perder nenhuma oportunidade, não vai te tirar nada se você eliminar essa tarefa. Então essa tarefa não deveria estar na sua lista de prioridades. Se você consegue também ignorar essa tarefa sem que isso gere culpa em você, também é uma tarefa que você pode tirar da sua lista. Sobre essa questão da culpa, é muito importante perceber se você não está fazendo algumas tarefas que você não deveria simplesmente porque você não consegue falar não. Lembra que toda vez que você fala um sim, você também está falando um não. E se você fala um sim para uma coisa que você não deveria falar, normalmente você está falando não para você mesmo. Outro tipo de tarefa que deve ser eliminada da sua lista é aquela tarefa que você pode delegar para outra pessoa fazer. As pessoas que são muito perfeccionistas, elas tendem a querer fazer todas as tarefas do processo por conta própria. Só que isso acaba tirando seu tempo também. Então começa a perceber se algumas dessas tarefas que você está executando, se você não poderia gastar um pouquinho de tempo para passar as instruções para uma outra pessoa que pode te ajudar, e com isso você ter mais tempo livre para fazer as tarefas que realmente são as suas prioridades. E o último tipo de tarefa que pode ser eliminada da sua lista sem nenhum problema é aquele tipo de tarefa que você pode postergar porque ela não é imprescindível. E eu não estou incentivando vocês a procrastinarem não, viu? Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre procrastinação, vou deixar o card aqui em algum lugar para quem tiver interesse. Eu tô falando de tarefas que não são imprescindíveis, que você às vezes está botando ela ali na sua lista de atividades, mas você não precisava fazer essa tarefa naquele momento. Se você perceber que você tem uma tarefa que toda vez que você vai olhar para ela, você pode postergar porque ela não é imprescindível, você pode até perceber que talvez aquela tarefa não seja necessária, e aí você vai ganhar mais tempo ainda. Todas essas tarefas que estão ocupando espaço na sua lista de prioridades e que você poderia eliminar, elas estão aí roubando tempo que você poderia, por exemplo,
tá gastando com a sua vida pessoal. E agora sim, chegou a hora daquelas tarefas multiplicadoras de tempo. Se você tá curtindo até aqui, já deixa seu like esperto e vamos pra sexta e penúltima dica. Bom, gente, aqui eu quero resgatar um pouquinho por que essa história de gestão do tempo começou a aparecer na nossa vida. Isso foi criado na época da Revolução Industrial para aumentar a produtividade nas fábricas e o foco ali era esse, aumentar a produtividade dos funcionários. Não havia uma preocupação com o ser humano, com o bem-estar. Acontece que as pesquisas mais recentes relacionadas ao tema já descobriram que existe também um caráter fortemente emocional no desperdício do tempo. Então a sexta dica é: se permita gastar tempo com o futuro. Eu tô falando daquelas tarefas que você não necessariamente teria que fazer nesse momento, mas que se você fizer, elas vão te ajudar a ganhar tempo lá no futuro. São tarefas multiplicadoras de tempo de fato. O que acontece é que a gente normalmente não se sente à vontade para colocar esse tipo de tarefa nas nossas prioridades, porque a gente tem sempre a noção de que tem alguma coisa mais urgente para ser feita. E isso vem dessa concepção clássica da gestão do tempo. Então começa a trabalhar aí na sua mente, começa a se autorizar a colocar sim esse tipo de atividade nas suas prioridades. E por falar nisso, se você não tem nenhuma prioridade que está ligada com o seu futuro, a última dica é especialmente para você. Principalmente se você estiver na casa dos 20 e poucos anos. Essa história que os 30 são os novos 20 é uma mentira. O tempo tá passando e se você não investir no seu futuro hoje, o seu futuro vai chegar e você não vai ter chegado onde você queria. Só quem viveu sabe que a nova crise dos 30 é real. Então a sétima e última dica é: comece agora a investir na sua vida futura. E essa dica é para pessoas de todas as idades. Estar mais maduro não é motivo para desistir da vida. Usa a sua maturidade, a sua experiência, que te deixam melhor na tomada de decisões a seu favor. A maioria das pessoas que ganharam o prêmio Nobel fizeram isso depois que elas tinham 40 anos. E aí? Qual dessas dicas tem mais a ver com vocês? Comentem aqui para eu saber. Eu espero que a conversa tenha chegado bem e não se preocupe que tá tudo certo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!